Olá a todos, bem-vindos ao nosso curso de Kotlin. Nas primeiras duas videoaulas a gente fez uma introdução sobre as variáveis utilizando Java, tudo bem? Agora, eu já vou deixar aqui na parte de documentação no site oficial, do Kotlin Lang, alguns exemplos das sintaxes que a gente vai aplicar muito, que a gente vai desenvolver muito quando a gente estiver trabalhando agora com Kotlin, tá? Então, vocês vão ver uma grande diferença de fato, da estrutura, da sintaxe realizada nas duas linguagens. Aqui também a gente pode identificar que dentro do próprio trykotlin.org a gente tem como simular uma IDE, que a gente pode escrever o código e esse código representar a execução, a nossa implementação em forma de uma execução, assim como se nós estivéssemos utilizando a IDE. Posso deixar isso como descrição no vídeo, tudo bem? Então, considerando que a gente já tem um pouquinho da sintaxe, vamos também reproduzir o nosso Hello World ou o nosso método main e abordar um conceito das variáveis e as particularidades de definir variáveis utilizando o Kotlin. Eu vou aqui criar agora um novo projeto, tá? Chamado, usando o Kotlin JVM. Vou dar um Next. Aqui eu vou colocar como Kotlin. Já temos o projeto Java. Já sabemos que foi definida a versão da JDK. Tá? Vamos dar um Finish. Quando ele dá um Finish, a gente pode colocar como uma nova janela para a gente ter as duas perspectivas das duas aplicações. Tá? Enquanto, mais uma vez, o projeto está sendo estruturado, eu vou tentar aqui redimensionar para a gente ter a visualização das duas telas. De um lado, a gente vai ter o nosso projeto Java e agora o nosso projeto Kotlin. Como é que faz aqui? Aqui. Opa! Às vezes funciona. Não, infelizmente não. Tem uma particularidade que a gente conseguiria redimensionar. Mas aqui eu estou do lado esquerdo, eu tenho a nossa aplicação Java. Tá? E agora a gente vai criar uma aplicação Kotlin. Vou tentar mais uma vez. Opa, agora acho que deu certo. Bem, estão aqui as duas perspectivas das nossas duas aplicações. Nossa aplicação Java, vamos criar agora uma nova classe, ou pronto.kt, que é um programa Kotlin. E vamos analisar inicialmente o nosso método run, o nosso método que é o que executa o nosso programa. Em Java, essa é a sintaxe, para que o nosso método seja um executável. Em Kotlin, conforme a demonstração aqui da nossa ideia online, essa é a nossa estrutura do nosso método main. Então, vamos copiar e ele está dizendo que tem uma nova versão, um plugin, avaliado, disponível. Vamos ver se não instalar, a gente consegue executar. Então, eu vou vir aqui, quando eu clicar aqui no K, ele diz um Program Kotlin. Vamos ver. Está compilando. Observe que demora mais um pouquinho mesmo, diferentemente do Java, mas o resultado será o mesmo. Ok, assim como o Java, nós conseguimos executar o método principal da nossa classe .kt. Tá? Mas como eu havia falado anteriormente, a nossa proposta é conhecer um pouquinho das particularidades das variáveis. A primeira particularidade é como a gente declara uma variável. Vejam só que no Java a gente declara como primeiro tipo, depois o nome da variável e o respectivo valor após o sinal de igual. Quando a gente está usando o Kotlin, a gente inicia usando uma palavra reservada, chamada val, e essa val a gente vai definir, por exemplo, int. Observe, vamos colocar 1, 2, 3, tá? E vamos copiar aqui. Ó, não é mais sysout, é só print ln, tá? Print ln, a nossa variável int. Vamos remover aqui, que eu já vou falar outra particularidade para vocês. Bem, inicialmente são detalhes que eu acredito que quando a gente está iniciando a linguagem, são detalhes cruciais para que a gente não fique batendo cabeça encontrando muitas dificuldades na hora da sintaxe mesmo, entre as duas linguagens.
Eu costumo dizer que, às vezes, eu como desenvolvedor já experiente, eu apanho em detalhes simples, em detalhes bobos usando Java. Imagine em Kotlin, que eu estou começando agora. Então, essas experiências eu já quero, desde já, compartilhar com todos, né? As grandes particularidades, como eu falei para vocês, é a estrutura. Assim, no Java eu defino o primeiro tipo, tá? Coloco o nome da variável e atribuo o valor. Em Kotlin, a gente não define o tipo, tá? A gente define uma variável, uma palavra reservada chamada val, dessa variável, e esse int, observem, muita atenção, não é o int que define o tipo, é um nome de uma variável. Então, no Java, não é permitido eu declarar o nome da minha variável como int, porque int é uma palavra reservada. O Java não me permite. Já o Kotlin não. O Kotlin diz que eu posso criar uma variável int. Tudo bem? Atribuir o nome da variável como int. Então, muito cuidado nessas pegadinhas. Uma outra pegadinha também é que, diferentemente do Java, que toda instrução, ou bloco de instruções, né, precisa de um ponto e vírgula. E no Kotlin não. Observem que em nenhum momento eu coloquei o ponto e vírgula na declaração das minhas variáveis e nas minhas execuções de um método de impressão. Tudo bem? Vamos executar a nossa classe e observem que a gente conseguiu obter o resultado esperado. Assim como as demais tipos, long, int, short, a gente também tem essas variáveis no Kotlin, só que existem algumas particularidades, tudo bem? Que a gente tem que analisar essa tabela de tipos básicos, que essa é a definição de tipos básicos no Kotlin, ok? Uma outra particularidade é que no Kotlin, tudo o Kotlin tenta converter em objeto. Tá? Então, a não ser que vocês estão falando em questão de performance, o Java considera, me perdoem, o Kotlin considera o valor atribuído como um primitivo por questão de performance. Mas para o Kotlin, a maioria das variáveis que a gente vem trabalhando, eles são considerados objetos. Tudo bem? Vamos colocar mais alguma variável, só para vocês se familiarizando. Val long, para representar um long, 1, 2, 3, 4. Ok? Vamos ver o que acontece se eu tentar imprimir essa variável long. Não, ok. A gente conseguiu imprimir, mas observem que se lá embaixo o nome da minha variável não dissesse que era um long, fosse número, um exemplo, eu não saberia, como o Kotlin não exige que eu coloque o tipo, eu não saberia de que tipo eu estaria me referindo a esse número. Eu poderia até, pior ainda, eu poderia chamar de variável. Nossa, que loucura, né? Eu tenho aqui a minha variável, eu não sei qual é o tipo e nem qual é o seu valor. Imagine que a gente tivesse uma implementação um pouco extensa, tá? Isso não é boas práticas, mas imagine essa situação. Eu não saberia nada dessa variável, tá? E aí, eu costumo colocar aqui um L no meu tipo, pelo menos já para ter uma noção que essa variável vai receber um valor do tipo long, tá? Porém, ainda tem outras situações que a gente também pode definir, tá, o tipo específico das nossas variáveis. Só que lembram que inicialmente a gente falou que em Kotlin a gente tem constantes, que são variáveis que não podem ser alteradas? Então vamos primeiro colocar essas duas situações. Quando uma variável ela pode ou não pode ser alterada. Então, vamos supor que a minha variável, eu atribuí o valor 1, 2, 3, 4, e mais abaixo eu disse que a minha variável é igual à variável, que eu posso reutilizar, mais 10. Vamos imprimir a nossa variável. O que aconteceu? Val não pode ser reassinada. Então, vamos ver aqui. Var, observem que só o fato de eu colocar como var, eu estou dizendo que eu posso mudar o valor da minha variável. Se eu quero que uma variável ela seja imutável, eu deixo ela como val, ok? Se eu quero poder trabalhar e manipular o valor inicial da minha variável,
eu coloco ela como var. Dê uma olhada sobre esses dois tipos de primitivos e palavras reservadas.